Mas vocês não acham que tem mais coisas que estão embutido nisso? Lá atrás, talvez há 3 ou 4 anos atrás, antes da pandemia ainda, a gente discutiu esse assunto aqui. Maringá acaba segregando as cidades, o professor citou algumas cidades em volta, segregando as cidades aqui com a questão de habitação, tornando tudo muito caro aqui. Então, Maringá está ficando uma ilha numa região que deveria ser forte no conjunto. Sim. Mas Maringá, ela cria musculatura e acaba empurrando para baixo. É aquela história de quem vai salvar o outro de afogamento. Não, você resumiu completamente. Não, é isso aí. Deveria expandir. A consequência é positiva. Eu tô querendo discutir aqui. Maringá e região. É o que eu vou jogar para vocês para esse segundo tweet. Não deveria ser uma coisa mais homogênea, talvez essa palavra, para que a região de Maringá ficasse conhecida, a região toda ficasse conhecida como região metropolitana de Maringá e não Maringá, Sarandi isoladamente ou algum outro município? Daniel Matos. Só lembrar que a Prefeitura de Maringá criou a Secretaria de Assuntos Metropolitanos justamente para pensar nessa condição, né, Paulo? Não é fácil, é uma situação que tem que ser trabalhada por muito tempo, não é do dia para a noite que vai se transformar essa região metropolitana, mas a Prefeitura de Maringá criou, qual o secretário é o ex-prefeito de Floraí, o Fausto Erradon, e aí cabe a cada um fazer a análise, se deu certo, se não deu certo, e se a estratégia do prefeito de cismar em tentar agregar os municípios, expandir os conhecimentos, juntar, foi positivo ou foi negativo. E vamos aguardar assim, se o próximo prefeito vai dar continuidade na importância desse assunto da região metropolitana ou se vai por água abaixo. Falando em questões realmente da região, um exemplo muito prático que nós temos aqui é o tal do terminal intermodal, que não é intermodal. Você entende? Tipo assim, o que foi feito para melhorar a locomoção aí da região, do pessoal conexão aí, entre da as conexão, cidades. Exatamente. E isso não acontece. Fizemos um baita monumento aí no meio da cidade, mas infelizmente não é intermodal, como nós gostaríamos que fosse. Outra questão, o Hospital da Criança. Qual é o empenho da região toda, incluindo Maringá, que seria a sede hoje do Hospital da Criança, para colocar isso em funcionamento, para realmente retribuir para a região toda. Então, aí a MUSEP teria Você que entende? entrar nesse jogo. Exatamente. Fazer aqui uma chamada com todos os municípios e embarcar junto nessa aventura do Hospital da Criança e em outras coisas para que a região possa ser mais forte. Professor. Temos uma promessa aí do presidente da AMUCEP, feita aqui nessa bancada, que até dezembro estaria funcionando e vamos cobrar, porque dezembro começou. Tá acabando, Já né? trocou o presidente. Não, ele continua, não houve aposta. Em janeiro, né? Mas a cobrança... Mas ele falou que era dezembro desse ano, só para deixar independente de isso. ser presidente, Vai, é professor. Então, estamos aí vendo essa região metropolitana instituída lá no ano 98 e ainda capenga. Fundamental estabelecer essas relações e fortalecer toda a região. Um detalhe, se alguém criou um secretário da região metropolitana em Maringá, não adianta, Maringá sozinha não faz a primavera. Então, os outros criaram também, ou aqui foi só para criar um cargo a mais? Então, Não, ele tá é falando necessário... nas outras cidades. É nas outras cidades. Para criar porque, uma sinergia. você não consegue criar um conjunto se você só cria um único sujeito fora do território. Como é que vai Então, trabalhar? Não dá. Aí é só fazer Cidade Polo, politicagem tem razão. em cima mas da aqui região o metropolitana Kim de usou Maringá. uma palavra, professor, no tweet eu vou deixar o senhor continuar, porque eu quero ouvir o teu raciocínio sobre isso. O Kim usou uma palavra sobre personalíssimo. E aí me parece que Maringá quer sempre tomar o protagonismo, mas não abraça os outros como um time, né? O Paulo, Maringá é uma cidade autônoma. Da região metropolitana, ela usufrui dos recursos humanos, mas ela não redistribui socialmente os ganhos. Então, quando você vê a renda de Maringá, quase 50 mil reais do maringaense anual, e vê a de Sarandi, 18 mil, aí você então sente essa diferença, dessa tensão social aí permanente. Maringá é uma cidade líder no estado do Paraná, e no Brasil também é uma referência. Isso é uma construção aí. O grande amigo do Ângelo Rigon, o bispo, né, que construiu a catedral, certo? Mas também de outros agentes políticos, de outros que têm um sonho ou pensam numa cidade grande. No entanto, é uma cidade grande que tem uma marca da exclusão. Pamela Bussolini? Paulo, muito rapidamente, eu penso que a gente não pode cair nessa desculpa de que Maringá é grande, é mais difícil de administrar.
eu estava aqui conversando com o Ângelo sobre quais as cidades aí que figuraram nos primeiros lugares desse estudo, e tá São José dos Pinhais, por exemplo, que é uma cidade grande, tem um número de habitantes mais próximo aí do de Maringá, e tá lá ocupando as primeiras posições no estado. Então, sinceramente, eu penso que a gente não pode colocar, é difícil de administrar, é grande, para simplesmente deixar as coisas ao Deus dará e fazer, por exemplo, o empresariado correr daqui. Esse estudo e esses números trazem uma coisa que o buraco é mais embaixo. É a partir daí que a gente muda uma cidade. É com investimento, é trazendo emprego, renda, empresas que geram arrecadação. A partir do momento que Maringá vai descendo nesse ranking, é muito ruim para nós. Parabéns para Sarandi pela atitude e pelo esforço em estar subindo nesses rankings e estar atraindo essas pessoas, né? O São José dos Pinhais é a mesma coisa. A gente não pode cair nessa de que Maringá é grande, só difícil de administrar. Isso aí é gestão, simplesmente. Fernando Tupan, um tweet para você nessa questão aí de talvez Maringá criar protagonismo, mas junto com as cidades. Paulo Caetano, Maringá é protagonista, é a terceira maior cidade do Paraná e as outras cidades em torno são sombras de Maringá. Maringá não é uma cidade excluente. O que acontece é uma coisa que vem se revelando cada vez mais. A cidade polo começa a se esvaziar e começa a inchar em torno da cidade, porque os preços começam a ficar acima da média, Paulo Caetano. Então, Maringá eu vejo Maringá uma cidade como todas as outras, cheia de contradições, como tem em toda a dita região metropolitana que não é reconhecida ainda, Paulo Caetano. Ângelo, tua participação sobre essa questão do protagonismo regional. Quem sabe tudo disso, ele produziu um estudo antigo, não, deve ter uns... Eu morava no Santa Helena. Quem produziu um material legal, com DVD, com todos os números, foi a professora Ana Lúcia, na época do Observatório das Metrópoles. Ela comparou as cidades, aí mostrou essa diferença, a segregação que Maringá tem de mandar o trabalhador que não consegue se sustentar aqui em Maringá. É o que eu disse. Né? Exatamente. Então, se existe um estudo que comprova isso. Essa é uma situação. A outra situação, começamos aqui em Maringá com 9 cidades da região metropolitana. Quando o Mário Socal era secretário de regional, integração regional do Said Ferreira. Hoje nós temos o quê? 40, 30? Absurdo. Amuzep tem 30 e tem como município associado Itaguajé, o futuro presidente é de lá, que é quase em São Paulo. Então não tem como você, geograficamente, tornar isso tudo uma realidade. Geograficamente, quem seria? Geograficamente, quem seria? Eu acho que todo o entorno, é só o entorno, é só onde está conurbado. E Maringá tem conurbação com Itambé, com Marialva, Sarandi, Ivatuba, Paysandu, distrito, Paysandu, Mandaguaçu, Paysandu, Floresta, aquela região de Iguaraçu, tudo. Eu acho que esse pessoal é que devia, porque aí se fomentaria realmente tudo. O desenvolvimento seria muito mais rápido. Olha, sem ter isso, Sarandi conseguiu quase um verdadeiro milagre. Sarandi, desde que eu conheci, quando ela se transformou, foi graças ao Antônio Fassi, o autor do projeto, ela não tinha nada, era um distrito de Marialva, maior que Marialva em termos de território, mas que não tinha infraestrutura nenhuma. Você vai lá hoje, você se perde em Sarandi. Se não tiver GPS, você se perde lá.